Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos textos bíblicos bem instigantes, sabe? Eles vêm de um estudo sobre o reino perpétuo e as gerações eternas de Deus. A nossa ideia aqui é investigar o que essas passagens sugerem sobre continuidade, tipo das gerações humanas e do governo de Deus também. Será que é um ciclo sem fim ou tem um ponto final mesmo? Ok, vamos lá então. O ponto central que esse material levanta é: será que a Bíblia fala mesmo numa última geração? Porque a visão apresentada aqui é que alguns textos, na verdade, apontam para uma ideia de permanência, sabe? De eternidade para a humanidade e para o reino de Deus. Exatamente. O estudo puxa a gente para pensar nesse conceito de gerações perpétuas. E um versículo-chave para isso é Efésios 3:21. Ele fala da glória a Deus na igreja, por todas as gerações, para todos sempre. O interessante é que a expressão original em grego é aionos ton aionon. É vista como algo bem forte, indicando uma duração que não acaba. Tipo, uma eternidade de eternidades, né? Hum. E isso tem um eco lá no Salmo 45:17, que diz: Os povos te louvarão para todo sempre. O que sugere que os povos, as nações, continuam existindo, né? Certo. E essa ideia de algo que dura, que permanece, ela aparece em outros lugares também, né? Eu lembro de Eclesiastes 1:4. Sim, sim. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Parece mesmo descrever um ciclo que não para. Exato. E o Salmo 72,5, ele faz uma conexão bem forte, né? Liga a duração do reinado do Messias com o Sol e a Lua, através das gerações. Isso dá uma dimensão de tempo enorme. Pois é, e essa noção de tempo contínuo, ela reaparece lá em Efésios 2:7, que fala das eras que hão de vir. O estudo até ressalta que a palavra grega no plural, aiosin, que significa eras, sugere mais uma sucessão de períodos do que um ponto final único. Ah, entendi. Tipo várias fases, não um fim abrupto. Isso. E conecta com outra parte de Efésios, a 1:21, que diferencia esta era da era vindoura, apresentando essa última como eterna, e também com Hebreus 6:5, que menciona os poderes do mundo vindouro, ligando isso à nova aliança, que seria, nessa interpretação, algo que perdura através dessas eras. Tá, e o reino de Deus? Como ele se encaixa nessa visão de continuidade toda? O estudo menciona Daniel 7,27, né? Isso, exatamente. Daniel 7:27 descreve um reino eterno. Esse reino é dado ao povo dos santos do Altíssimo, e o domínio dele é eterno. E todos os outros domínios o serviriam e obedeceriam. A leitura proposta aí é a de um governo divino que dura para sempre, mas que coexiste, sabe? E exerce autoridade sobre outros reinos aqui na Terra. Coexiste. Interessante. Não necessariamente aniquila tudo, então. Pelo menos é o que essa interpretação sugere, que não seria uma substituição total no sentido de apagar tudo que existe. Certo. Então, se a gente junta essas peças todas, qual é o cenário que essa leitura específica da Bíblia monta pra gente? Bom, sintetizando o que foi apresentado, os textos que a gente viu parecem apontar para um cenário onde o reino de Deus é eterno, sim, mas ele coexiste com nações e com gerações humanas que também continuam. O Salmo 72:17, por exemplo, diz que todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Isso implica que elas existem, né? Uhum. E Isaías 61 fala de restauração que passa de geração para geração e da descendência do povo de Deus sendo reconhecida entre as nações. E tem Isaías 41:4 também, que mostra Deus como aquele que chama as gerações à existência desde o começo. Faz sentido. Então, a conclusão que o material apresenta é que a ideia de um fim absoluto para a humanidade parece que entra em conflito com essas passagens que dão tanta ênfase na perpetuidade. Entendi. Recapitulando rapidamente, então, essa análise específica sugere uma visão de continuidade. Gerações vindo depois de gerações, nações continuando a existir, tudo isso sob um reino divino eterno que governa a Terra. É isso? Exatamente. E a implicação mais direta disso é que essa leitura acaba desafiando aquelas interpretações mais comuns do fim dos tempos, sabe? Aquelas que imaginam um desaparecimento completo da humanidade, da sociedade. Certo. Sugere talvez uma transformação, uma submissão a esse reino, mas não necessariamente uma aniquilação total. Olha, isso deixa a gente com uma pergunta bem interessante para refletir, né? Se a gente pensa nas gerações e no reino como perpétuos, como essa perspectiva de continuidade infinita
Poderia, sei lá, mudar a forma como a gente vê o propósito do que a gente faz hoje, o legado das nossas ações no presente? É uma ótima questão para se pensar. Como essa visão de longuíssimo prazo impacta o agora?